que o Senhor coloque e deixe lá fora, amanhã, ontem, cada coisa que de alguma maneira quer nos tirar a atenção esse momento, para que possamos nos voltar para o Senhor mesmo e para a palavra do Senhor, que possamos receber aquilo pelo qual o Senhor nos trouxe essa noite aqui. Queremos te louvar e bendizer o nome do Senhor, porque o Senhor verdadeiramente é bom. Nos faça aprender a reconhecer quão bom é o Senhor na nossa vida, para que possamos te adorar e te louvar devidamente. Que o Senhor nos coloque um coração grato ao Senhor, possamos perceber que o Senhor cuida da nossa vida. Obrigado, Senhor, por cada irmão, irmã, amigo, conhecido que está aqui essa noite. Muito obrigado pelos testemunhos, pelas pessoas que se batizaram. Porque tudo isso, Senhor, nos anima mais ainda de persistirmos em ouvir o Senhor, ouvir a Tua palavra. Nos encoraja e queremos que o Senhor venha sobre nós de uma forma toda especial essa noite. Que o coração de cada um que está aqui possa refletir na Tua palavra. Que o que for anunciado aqui possa valer para cada coração. Por favor, Pai, nos abençoe. Tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer. Sequer podemos nos concentrar na Tua palavra. Mas nos abençoe para que a gente não fique atento a outra coisa senão a palavra do Senhor. Deixa que a gente foque na hora do banheiro em outra hora, não agora. A água, outra hora também. Ou qualquer outra coisa. Que agora a gente possa se deleitar ou focar a nossa atenção na palavra do Senhor. Nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus, o nosso maior bem, a razão pela qual nós estamos aqui. No nome daquele que é o Salvador do mundo. No nome daquele que é o Todo-Poderoso, conforme Ele mesmo disse. No nome dEle é que nós oramos agora. Amém. Ok, então vamos refletir um pouco acerca do que o Senhor tem para nós essa noite. Nós estamos numa série de sermões, hoje é o 5º sermão, que começamos, para tentar focar um pouco acerca do Natal. Focar um pouco no sentido assim de que nós estamos já chegando no Natal, e é importante que a gente descubra, reconheça, veja algumas coisas relacionadas ao Natal, não só para nós, como também para que a gente passe para outras pessoas acerca do Natal. Você certamente deve ter algum momento em que vai ser confrontado ou vai de alguma maneira abençoar pessoas com a palavra sobre o Natal. No dia da ceia, se você geralmente passa com a família, que a grande maioria aqui deve passar, ou no trabalho, ou na escola, não sei se vai ter aula até lá, não deve ter, mas quem trabalha na escola, ou em qualquer lugar, ou nas disputas da rua, vão falar a respeito do Natal. Vai ter, obviamente, alguma matéria em alguma revista que vai falar sobre Jesus, e boa parte disso vai tentar manchar mais uma vez o nome desse Jesus. O que nós vamos ver agora é uma parte disso. Nós já temos visto, na verdade, essa série de sermões que vai até o domingo anterior ao Natal, e o Natal inclusive também, nós estamos tentando entender um pouco o que Deus fala acerca de Jesus. Falando acerca da profecia sobre Jesus, que já vimos, mas temos falado acerca da pessoa de Jesus, ok? E no último domingo a gente vai falar sobre a presença desse Jesus. E aí é óbvio, que a relação do Natal de Jesus, quer dizer, o nascimento de Jesus, está estreitamente vinculado, à história da nossa vida. Jesus nasceu para nos encontrar. A Bíblia diz que Jesus é o próprio Deus que se fez carne para nos buscar. Então, o objetivo do Natal é que o nascimento de Jesus encontre a história da minha vida, da sua vida também. E temos visto acerca da pessoa de Jesus, como já falei, a série de sermões tem o objetivo de focar 3 áreas, a profecia, quer dizer, a promessa acerca de Jesus, a pessoa de Jesus e a presença de Jesus. A pessoa de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, a gente tem falado acerca de que Jesus Cristo veio mostrar quem Deus era e como nós devemos ser. E também a pessoa de Jesus veio revelar o seu poder.
Poder, em primeiro lugar, como vimos alguns dias atrás, poder sobre a natureza, poder sobre as nossas limitações, o poder de Jesus, que o próprio apóstolo Paulo chega a dizer de que Ele é o soberano, Jesus é o soberano, o Deus eterno, embora Jesus, Paulo fala, né, sendo Deus, Ele não lançou mão dessa glória, para poder, nesse momento, ao vir na terra, não lançou mão para poder nos alcançar. A razão do Natal está diretamente vinculada em Jesus vir para nos alcançar você, não apenas aqueles que se batizaram hoje, mas todos, os que já deram alguma atenção para Jesus, os que um dia quiseram ouvir um pouco acerca de Jesus. Jesus veio para você. E para terminar essa série de sermões, já quero só antecipar, porque hoje, inclusive, eu não conseguirei terminar esse sermão. Mas para terminar, eu quero falar mais adiante, já estou fazendo uma propaganda, né, dos dias que antecederão, né, falar sobre a presença de Jesus. Eu vou falar sobre o poder de Jesus, sobre os eventos do futuro que nós desconhecemos ainda. Sobre um pouco acerca de a presença que Jesus vem também para nos buscar, para nos arrebatar. Vamos falar então, como já mencionei, acerca desse Natal, o nascimento de Jesus, mas em particular sobre a pessoa dele e agora de forma toda especial. Quando Jesus também veio para resolver as nossas limitações. O texto que nós temos hoje se encontra em Marcos capítulo 10. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Ou pode acessar aí o seu smartphone, né, com a passagem bíblica. Marcos capítulo 10. Ou você pode acompanhar conosco aqui no Data Show o texto. Nós vamos ler do versículo 46 até o 52. E vamos fazer uma reflexão quanto ao que o texto nos apresenta. Por isso é importante que a gente, de alguma maneira, tenha o máximo possível de atenção, porque esse texto é um daqueles assim preciosos, texto onde Jesus Cristo respirando aquela ocasião, aquela situação, as pessoas, né, nos ensina acerca de como Ele veio também resolver as nossas limitações. Claro, para o propósito maior que é Ele próprio, para Ele próprio, né? Então, a cena é a cura de Bartimeu, a cura do cego Bartimeu, tá bom? Então vamos ler o texto. Já oramos, né? Mas vamos dar uma atenção especial a essa passagem. Marcos capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia, fazer suas anotações também na própria Bíblia, ou acompanhar aqui comigo. E foram para Jericó. Jesus, na verdade, né, ele andava fazendo milagres. O livro de Marcos mostra Jesus, um Jesus dinâmico. Eu parei um tempo para marcar as passagens que falavam a respeito do movimento de Jesus, né? E aqui é um daqueles. Capítulo 10 mostra que Jesus saiu de uma região indo para Jericó. E foram para Jericó. Mas quando ele saía de Jericó, juntamente com seus discípulos e numerosa multidão, veja só, a cena é impressionante, porque Jesus entrou em Jericó, mas na saída, Marcos, ele dá um pulo, um salto bem interessante, porque ele quer fazer com que a gente foque na história de Bartimeu. Jesus, com a multidão, ou com os discípulos, foi para Jericó, mas quantas coisas aconteceram em Jericó? Ele pula tudo isso. Marcos, relatando acerca desse episódio, pula toda essa cena, todo esse período, e já fala a respeito da saída dele, né? Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Os discípulos, notadamente importante, que acompanhassem Jesus, seguia Jesus para aprender acerca de Jesus. Jesus ensinava os discípulos no dia a dia, com a caminhada, né? Mas aqui também faz um parênteses mostrando de que havia numerosa multidão. Não bastasse falar de multidão. Multidão é pouco ou é muito? É muito. Mas aqui a menção é acerca de que era uma numerosa multidão. Era gente pra caramba. Era muita gente que estava acompanhando Jesus. Mas já vou dizer para você que quando a Bíblia cita multidão, quase que de forma integral, quase que 100%,
não é nada positivo. É gente que acompanha gente porque tem gente. Já reparou nisso? Multidão é assim, é um ser que meio que vivo, mas sem mente, sem pensamento. É um vai muita gente também. Né? É aquele tipo de coisa que vai juntando, e você, porque está perto também, vai fazendo parte daquela multidão. Multidão geralmente atrapalha. Multidão geralmente é incontrolável. Multidão, um começa a jogar pedra, aí todo mundo vai jogar pedra também. Multidão. O grande problema da multidão é que nós, como multidão, nos escondemos. Embora Deus diga que nos conheça no nosso particular, no nosso dia a dia, conhece o que você pensa, conhece o que você vai pensar, conhece o que vai sair da sua boca, conhece o seu coração, mas a gente tem a mania de viver igual a multidão, porque a gente acha que a gente está escondido. Para Deus não estamos escondidos, mas na multidão todo mundo acha que está escondido. Como falei, né? E é fácil da gente se envolver em multidão, estar em multidão, porque a maioria de nós gosta de ficar meio assim, escondido, meio que secreto, né? Mas com Deus a gente não é secreto. Aleluia por isso, porque nós podemos dizer para Ele quando um dente está doendo, e Ele sabe exatamente o que é isso. Porque na multidão a gente é tratado apenas como um número muitas vezes, como um cliente de banco, né? O cliente número tal, né? O gerente muitas vezes disfarça que nos conhece. Disfarça. Oi, tudo bem? Nunca nem lembra de nós. E você liga, ou alguém liga para você, você é um mero número. Multidão. Aí diz aqui, Bartimeu, olha só, juntamente com os discípulos e a numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo. Bartimeu, a palavra Bartimeu, o nome de Bartimeu, era Bartimeu porque o nome Bartimeu significa filho de Timeu. A partícula Bar significa filho de Timeu. Olha só que é engraçado. Cego, mendigo, filho de Timeu. É uma ênfase que Marcos está dando, que poucos de nós conseguem perceber isso. Mas é que ele está falando aqui de que Bartimeu, ele tem pai, ou pelo menos tinha pai. Mas a situação dele, embora tendo família, ele virou mendigo. E a situação é muito clara, porque ele era cego. Aqui diz que Bartimeu, cego, mendigo, não bastasse ser cego, ele era pedinte, mendigo. A situação era aquele que vivia de esmolas. Literalmente, a palavra mendigo no grego significa aquele que vivia da benevolência, da esmola de outras pessoas. Mas diz algo muito importante sobre Bartimeu aqui. O final do versículo 46. Estava assentado à beira do caminho. Bartimeu, presta atenção, como um bom cego mendigo, não sei se eu posso falar isso, mas ele vivia à margem da sociedade. Ele estava numa situação, olha só, isso é tão enfático aqui para o nosso texto aqui, que a palavra assentado diz respeito basicamente acerca de estar amoldado. Inclusive, a palavra tem a ver com assentado no sentido de que encaixado. Encaixado o quê? Encaixado à beira do caminho. Encaixado numa situação, olha só, social, que era o melhor ou o mais provável lugar que ele ficasse, à margem da sociedade. Esse era a figura que foi nomeado um dia como Bartimeu, o ceguinho. Provavelmente as pessoas conheciam ele como o ceguinho. 47. E ouvindo? Bartimeu, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, que nós já sabemos, Jesus Nazaré da Galileia. Jesus, boa parte do seu ministério, viveu, na Galileia. Era conhecido Nazareno porque tinha vivido muito, ele viveu boa parte da sua vida em Nazaré, na Galileia. Aí Jesus era conhecido como Nazareno. Então, por ser, obviamente, uma pessoa conhecida da sua região, Jesus era conhecido como Nazareno. Quando saía para outro lugar, Jesus, Nazareno. Por que era nomeado como Nazareno? Porque naquela ocasião tinha outro Jesus. Outras pessoas que tinham o nome de Jesus. Mas era um Jesus especial, Nazareno. Mas é impressionante que o ceguinho, que Bartimeu, pôs-se a clamar, porque quando ouviu que era Jesus, não Jesus, o dono do boteco, não Jesus, o feirante,
Não, Jesus, o policial, não. Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar. E aí começou a dizer, ou gritar. Na verdade, a palavra clamar, basicamente, é grasnar. É gritar, é berrar, é chamar a atenção através de uma voz, de um grito, de um berro. Pôs-se a clamar, ou gritar, ou berrar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Claro, muito mais do que eu isso. Ele fala certamente por causa da multidão. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora esse Jesus fosse um nazareno, Bartimeu chamava Jesus de filho de Davi. Filho de Davi é um título do Antigo Testamento acerca do Messias que viria. Aqui mostra muito mais do que a qualidade daquele homem que era cego. Aqui mostra a fé que ele estava depositando naquele camarada que se chamava Jesus de Nazaré. Ele estava entendendo, ele estava dizendo para todo mundo que esse Jesus aqui, filho de Davi, da descendência de Davi, que era um nome do Messias que um dia viria lá do Antigo Testamento, ele estava reconhecendo claramente. Jesus é o Salvador do mundo. Quando ele começou a gritar então, Jesus, filho de Davi, ele estava falando para todo mundo. Eu creio que esse Jesus é aquele que estava prometido, era o Messias que estava prometido, é o Cristo. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam. Muitos o repreendiam em que sentido? A multidão, que é atabalhoada, não sabe dos propósitos de Deus, começou a repreender o ceguinho. Muitos o repreendiam, por quê? Porque ele certamente estava avacalhando com aquela procissão. E muitos o repreendiam para que se calasse, para que ficasse de boca calada. Mas ele, cada vez mais gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então o pessoal queria calá-lo, queria fechar a boca dele, e ele certamente, Jesus! É engraçado que ele muda a palavra, não muda não, na verdade, diz aqui, cada vez escreva mais, quem traduziu mudou a palavra misericórdia. Ele falava aqui, filho de Davi tem compaixão de mim. Aqui, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. São as mesmas palavras, são sinônimas, é a mesma palavra. É a palavra que diz respeito, sabe o quê? A misericórdia apenas. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia é a gente entender que merece o mal. E a gente pede para alguém falar assim, não me faça o mal que eu mereço. É igual eu, de alguma maneira, arrumar uma encrenca com qualquer pessoa aqui. Arruma uma encrenca no sentido de, estou passando ali e dou um socão na cara. Quem aqui luta jiu-jitsu aqui? Cristiano, o mais amplo aqui, o mais espaçoso aqui. Só que a figura aqui, ou tem que correr muito, ou tem que estar armado, né, para fazer um negócio desse, né? Dei um socão nele, de graça, assim, né, aquele negócio todo, ele já olhou para mim assim, vai me espancar. Do jeito, não tem jeito, não vou brigar, não vai brigar comigo, vai? Não vai. Porque não vai ter resistência da minha parte. E aí, antes dele me espancar, eu falo para ele, Cristiano, tem misericórdia de mim. Sabe o que quer dizer isso? Eu mereço a surra porque fiz um mal contra você, eu mereço. Mas não leva em conta isso não me dê aquilo que eu mereço. Se ele tiver misericórdia, então, ele não vai me espancar. Eu estou falando isso porque isso tem tudo a ver com o que o ceguinho estava falando para Jesus. Porque a gente pensa assim que ceguinho é só coitado. E muitas vezes, por causa da nossa limitação, a gente pode achar que a gente é coitado. Mas nós não somos coitados. Bartimeu, cego, percebeu claramente que quem estava ali era o Salvador. Ele entendeu que ele próprio, Bartimeu, não podia se salvar. Ele entendeu assim, eu sou pecador. Eu sou cego, sou pobre, eu sou um zero na sociedade. Eu sou pecador. Eu preciso de que alguém me salve. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, por causa do meu pecado, eu vou para o inferno.
Eu desagrado a Deus por causa do meu pecado. E por causa do meu pecado, o salário do pecado é ir para o inferno. Então, Bartimeu já sabia disso. E sabia certamente, ele já tinha ouvido falar do Nazareno. Ele recorreu a esse Nazareno, a Jesus, filho de Davi, dizendo: tem misericórdia de mim, Jesus. Eu sou pecador. Tem misericórdia de mim. Tem compaixão. Ele não estava falando apenas da sua cegueira. Está falando do seu estado espiritual. Porque senão, ele não chamaria Jesus de filho de Davi. Continuava chamando de um Nazareno, aquele que vivia fazendo milagres por aí. Versículo 49. A cena espetacular. Parou Jesus e disse: chamai-o. Gente, quando eu li esse texto, eu fiquei perguntando assim, né? A gente não tem a chance de ligar para Marcos, autor, e falar: o que você quer dizer com aquele negócio? Chamou. Porque a pergunta é: por que Jesus Cristo não chamou o cabra? Por que Jesus mandou alguém? Vai lá, traz o ceguinho, ou chama o ceguinho. Ceguinho não, é eu que estou falando ceguinho. O cego, o Bartimeu. Jesus sabia, né? Estava gritando. Chamai-o. Chamaram então. Eu entendo claramente que em particular aqui, você já sabe até o restante da história. Mas eu acredito que Deus, o nosso maravilhoso Senhor, não precisa da gente para dar e levar benefício para ninguém. Mas Ele quer nos usar. Ele fala para a gente: fala de mim para fulano, fala de mim para Beltrano, fala de mim para todas as pessoas no planeta Terra. Jesus, embora Ele não precise da gente, Ele quer nos usar para fazer milagres e milagres na vida das pessoas. Ele quer nos usar. E aqui é um texto clássico que fala acerca disso. Chamai-o. Obedeceram. Chamaram então o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. É engraçado isso. A multidão que estava falando para ele ficar calado é aquela multidão que olha lá, falando assim, empolgado, né? Pô, olha, tem bom ânimo, fica alegre, o Jesus está te chamando. Ganhou na loto. Loto é, sei lá, nem sei se tem loto mais, né? Loto é lá da nossa época, né? Assim, sei lá, não sei, tem loto ainda? Tem loto, não tem? Tem. Quem é que joga aí para falar para mim? Que sabe? Loto. Não, ontem o Flamengo, o Mengão, jogando, né? Estava escrito assim na camiseta, né? Mega Sena da virada, alguma coisa assim. Aí a Letícia ou a Ana, não sei, o que é aquilo ali? Mega Sena. Deve ser algum. Eu podia ter falado para ela, não falei, né? Falei o que era, mas devia ter falado assim para ela: é um creme de cabelo, né? Não sabia de nada o que é isso mesmo, né? Nem precisa saber. Porcaria mesmo, né? Mas aqui a empolgação é aquela ideia assim: olha, rapaz, Jesus mandou te chamar, sai voado. Vai lá, levanta-te, Ele te chama. Versículo 50, se não o mais curto desse texto, o mais profundo. Ao ouvir a notícia de que Jesus chamava, ele já tinha gritado, berrado, sacudido certamente, sentado certamente, mas berrado, chegou a notícia: levanta-te, Ele te chama. Versículo 50. Lançando de si a capa, jogando fora a capa. Gente, o que um mendigo, pobre, coitado, cego tem na vida? Tem uma capa. Aquele ali em particular, uma capa fedorenta certamente, cheia de poeira certamente, mas alguma coisa que certamente lhe dava segurança, um pouco de proteção, algum conforto. Vinha chuva, a capa podia dar um pouco de alívio para ele. Poeira, aquele tropel de gente, talvez aliviasse a poeira da cara, do rosto, das narinas dele. Ou coisas relacionadas a isso. Um bicho talvez, ou alguma coisa, a capa poderia lhe servir de proteção.
Mas o texto aqui diz que ele lançou de si. Gente, a formação dessa palavra, dessa expressão é engraçada. É tipo assim: talvez isso sirva para outra pessoa. Ele jogou fora no que diz respeito a ele. Não me serve mais. Talvez sirva para outro pobre, miserável, coitado. Para mim não serve mais. Por quê? Porque foi chamado por Jesus. Levantou-se de um salto e foi até Jesus. Levantou-se de um salto. Ele estava berrando, gritando, sentado. Estava rosnando, estava chamando a atenção de todos ali ao redor. A gente não precisa chamar a atenção de Jesus, que Jesus já deu a atenção dele para a gente. Mas Jesus aqui, ao chamá-lo, esperando ele chegar, Marcos relatando, foca a atenção no mendigo e solta mostra, detalha essa situação. Ele, jogando de si a capa, se levantou turbinado. Não sei como, cego. Certamente o pessoal faz um corredor, ele vai para lá, né? Aquele negócio assim, bate aqui, mas na direção de Jesus. Foi ter com Jesus. Chegando em Jesus, versículo 51, perguntou-lhe Jesus. Aquela pergunta que todo mundo quer ouvir. Não é não? Gente, isso é especial. Aí Jesus olha para o cego, sabendo o que o cego quer, fazendo um teste de fé, tanto para o cego quanto para todo mundo ali, Jesus tasca uma pergunta especial. Que queres que eu te faça? Algumas pessoas podem até brincar com essa passagem, falando, mas olha que besteira. Será que o ceguinho ia pedir assim, Jesus, eu quero uma capa nova, joguei a minha fora. Jesus, eu quero ser contemplado no programa Minha Casa Minha Vida. Gente, é lógico que Jesus estava aproveitando para exigir mais fé daquele cego. Imagina, se alguém me encontrasse na rua e eu caísse nessa besteira falando assim, o que você quer que eu te faça? O máximo, talvez, vai comprar um picolé ali para mim? Ninguém vai me pedir um carro, vai? Não vai. Mas o cego foi bem objetivo. Por isso que ele saltou, correu, jogou capa fora, saiu assim sem vergonha de que estava empoeirado, fedorento. Respondeu o cego, mestre, outra especial, palavra que não pode passar despercebida nessa passagem. Mestre, que eu torne a ver. Que eu torne a ver. Gente, isso é tão empolgante para mim, é tão doce aos meus ouvidos, porque esse Jesus que a gente confessa, é esse mesmo que pode mudar a nossa vida. Não há impossível para esse Jesus. Segundo o propósito dele, óbvio. Mestre, que eu torne a ver. Detalhe impressionante nessa passagem também. O cego um dia não era cego. A palavra é, literalmente, ele falou assim, mestre, eu quero ver de novo. Uma pessoa que nasce cega, mesmo com esse infortúnio, essa desgraça, não pôde um dia contemplar a luz, o sorriso.
mestre, eu quero ver. Eu quero ver de novo, Senhor. Eu quero ver novamente. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus não falou para ele: você está vendo de novo, você vai ver de novo. Esse texto é cheio de detalhes que mostra o grande Deus que nós temos, que se importa com os detalhes. Obrigado. Então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Gente, isso é maravilhoso. Dois grandes focos nesse último versículo. E Jesus fala: você está salvo. Por que ele está salvo? Porque fez um pedido para Jesus? Pedir a Jesus é só o clímax. Ele cria que Jesus era o Messias, o Salvador. Ele confessou Jesus diante das pessoas claramente. Ele entendeu que não precisava mais da capa, porque sabia que Jesus era tudo que ele precisava. E o texto aqui conclui dizendo de que ele imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Ele enxergou Jesus agora com seus próprios olhos. Antes ele já reconhecia Jesus no seu próprio coração. Embora a hora já esteja um pouco avançada, eu quero só refletir com vocês o que essa passagem, esse texto em particular, demonstra, foca. Pode desligar. Quer dizer, pode não é ordem, não. É um pedido. Apesar da situação de cegueira do ceguinho, a gente percebe que quem não enxergava era a multidão. Por isso eu gostaria de que a gente refletisse algumas coisas acerca dessa situação do ceguinho, o episódio, a cena. Eu vou terminar em 3 observações que esse texto nos apresenta de que o que nós precisamos enxergar. Embora eu tenha listado 6 aqui. As outras 3 vai ficar para a semana que vem. O que todos precisam enxergar, o que você precisa enxergar. Com essa cena aqui do cego de Jericó. Primeiro, nós só vamos agir corretamente na nossa vida, tomar atitude correta, as decisões corretas, se ouvirmos a verdade. É certo que Bartimeu, embora pudesse aproveitar aquela multidão de gente para pedir mais esmola, e aproveitar mesmo a multidão, muita gente ali. Ele podia pensar: hoje é a féria, o lucro vai ser mais alto, porque tem um tropel de gente. Ele podia, lógico, ficar falando aquela frase costumeira: dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Me dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Me dá... Não. Eu creio claramente que Jesus nos atrai. Jesus é quem nos atrai. Não é a gente que vai atrás de Jesus, não. Ele é quem nos atrai. Ele veio nos buscar e dá graça. Ele infunde graça em nós de tal maneira que a gente dá atenção para esse Jesus. E aqui a gente percebe que aquele ceguinho, ao invés de ficar pedindo dinheiro, ele ficou reparando e dando atenção quem
é que está por aqui, levando toda essa multidão? Aí ele ouviu que era Jesus de Nazaré. Foi a partir daí que ele tomou a atitude correta de gritar, berrar, grasnar, falar alto, chamando Jesus Cristo. A gente precisa primeiro ouvir, mas muitas vezes a gente erra porque ouve da fonte errada. Como falei, esses dias aí, certamente vai sair muitas matérias sobre Jesus. E muitas pessoas vão justificar falsamente de que Jesus não é nada mais, nada menos do que um grande homem, um grande profeta. Mas a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus diz que ele era o Deus Todo-Poderoso. Segundo Timóteo 4,3 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Falando talvez da nossa geração. Paulo falando talvez da nossa geração. Haverá tempo em que a população, o mundo não suportarão a sã doutrina, palavra da verdade. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Aí o apóstolo Paulo exorta Timóteo: tu, porém, sê sóbrio. Em outras palavras, o apóstolo Paulo falou: vai chegar um tempo em que as pessoas não vão querer ouvir a verdade, vai preferir ouvir história da carochinha, fábula, vai dar ouvidos para um monte de tranqueira, mas não vai querer saber de Jesus Cristo. E talvez a gente esteja vivendo essa geração porque a gente é cercado, a igreja brasileira em particular, a igreja evangélica tem aparecido com tanta porcaria, tanta imundície, pessoas buscando prosperidade financeira. Embora Deus possa dar prosperidade financeira, as pessoas estão focando na bênção e não no abençoador. Como hoje na escola dominical vimos um pouco acerca disso. E o que nós precisamos não é da bênção, gente. A gente precisa é do abençoador na nossa vida. Quem tem o abençoador tem a bênção. Porque muitas vezes a gente não sabe nem qual a bênção que a gente necessita. Se a gente se encosta de Jesus, se a gente permite que Jesus venha para perto da gente, muda até as nossas necessidades. Isso é verdade. Agora a gente precisa entender que a gente precisa ouvir esse Deus, porque muitas vezes a gente está na busca de coisas que não procedem do céu. E fazer como o ceguinho. Ouvir para tomar a atitude correta. Só um exemplo aqui, engraçado. Nesse último ano, eu estava lembrando disso hoje, nesse último ano, eu fui 2 vezes, uma vez no comecinho do ano, mais ou menos no começo do ano, e agora mais há um mês atrás, ou nem isso, eu fui a um neurologista. Eu tenho um problema de hérnia de disco, quer dizer, 2 problemas, né, porque são 2 hérnias, e aí esses tempos eu estou sentindo uma dormência no braço, aqui embaixo, né, também, aí eu falei: rapaz, isso o ortopedista já não resolve o problema da hérnia, não vai resolver os outros problemas. Tem eu vou no neurologista. No começo do ano, então, fui em um neurologista, e o neurologista me fez umas perguntas lá, né, até muito brincalhão, aquele negócio todo, né. Aí eu falei: olha, doutor, eu estou com essa dormência, aquele negócio todo, né, estou ouvindo um zumbido às vezes quando vou dormir, está quietinho, aí faz silêncio, aí fica tum. Aí eu fico: será que eu estou doido, alguma coisa assim, né? Ficando doido, aquele negócio todo, né? Eu vou ficar, né? Aquela situação toda. Aí ele me explicou algumas coisas, mas lá pelas tantas, e eu falei claramente, né? O que eu estava sentindo. Cansaço, obviamente, a gente sempre está cansado, né? Dormência nos braços. E até falei assim: olha, e sabe, e volta e meia eu me esqueço algumas coisas. É claro que isso é... Quem aqui não esquece coisas, né? Quem aqui não chama Davi de Davé? Aí o primeiro neurologista
ele conversando comigo, ele falou assim, ó. O neurologista falou assim, sabe, ó, você está muito estressado. E ele nem vem, porque pastor e padre nunca admite que está estressado. Gente, eu acho que ele não me conhece, claro, não me conhece, né? Eu tenho certeza que estressa assim, esse negócio de, embora cansaço e tudo mais, mas estressado, como o mundo mesmo fala, ou a gente vê por aí gente realmente estressada, eu não me qualifico. Aí você tem que parar mais, você fica mais quieto, ficar mais centrado, mais focado, mais quietinho, dormir mais, tarará. Falei, deve estar bêbado, né? Mas é médico, né? Ele sabe que... Tá bom, não... Ele falou assim, não vou te passar nada. Falei, tá bom, não estou precisando. Beleza. Joia. A dormência continua, aquele negócio todo, né? Aí fui recentemente num outro neurologista. O primeiro falou que eu estava estressado, que eu ia ficar mais quieto. Aí nesse neurologista, falei a mesma coisa. Ó, dormência nos braços, um pouco de esquecimento, né? Não falei no tum à noite, porque já passou, né? Estava quieto. Aí falei alguma coisa mais, ele me fez 2 ou 3 perguntas. Aí sabe o que ele falou? Outro neurologista. Ele falou, eu tenho quase certeza que você está em depressão. Eu pensei comigo, se eu tivesse dado aqui R$200 por essa consulta, eu tomava na hora. Eu ia bater na mesa e falei, eu quero meus R$200 de volta, quero o preço da consulta. Só que o plano de saúde pagou. Eu falei, esse cara até é bêbado. Gente, se a gente não ouvir corretamente, a gente vai tomar a atitude errada. Eu tenho certeza que eu não estou em depressão e nem estava estressado. É alguma coisa, talvez biológica, sei lá o que é. Eu só estou querendo dizer para cada um aqui que nós precisamos ouvir a verdade para agir corretamente. Para de procurar coisas que... Pare de procurar ouvir algo que não seja Jesus Cristo ou a palavra do Senhor Jesus. Tem muito crente que, mesmo lendo a Bíblia, trata a Bíblia como um horóscopo. Ou a gente prefere ligar a televisão, ver muita tranqueiragem, nada a ver com a Bíblia. O cara abre a Bíblia, lê a Bíblia, mas não fala da Bíblia. Não fala aquilo que ele quer que você ouça. E se você, como coceiro no ouvido, tem a sua cobiça aguçada, vai ser enganado. Reflita acerca disso. Reflita acerca disso. Nós só poderemos agir corretamente se ouvirmos a verdade. Se ouvirmos a verdade. Procure a verdade. Procure a verdade. Segundo lugar, ainda nessas reflexões acerca do texto, isso aqui é uma conclusão clara de que a minha empolgação com Jesus demonstra como que eu enxergo esse Jesus. Como você é com Jesus? Qual é a sua maneira de reagir quando se fala de Jesus? O grito de Bartimeu, ou os gritos de Bartimeu, o lançar a capa fora, o levantar-se de um salto, o pedido quase que absurdo de Bartimeu, obviamente demonstra quem era Jesus para Bartimeu. Não é verdade? Quem era Jesus para Bartimeu? Quem era Jesus para Bartimeu? E a pergunta é, quem é Jesus para você? Será que quando falamos de Jesus, falamos com empolgação? Ou será que muitas vezes futebol, política, nos dão uma desenvoltura maluca para falar? Mas por que para falar de Jesus a gente é muito tímido? Sabe por quê? Porque a gente não coloca Jesus no seu devido lugar. A gente pensa em Jesus da mesma maneira que uma pessoa que não conhece Jesus. Às vezes como um muçulmano, tem um respeito por Jesus. Mas uma aplicação clara disso aqui, ó. A minha empolgação com Jesus demonstra como eu enxergo esse Jesus,
é aquela clássica. O que você tem lançado fora por causa de Jesus? Às vezes a gente junta tanta tralha na vida. Tralha espiritual. Muitas vezes a gente não quer sequer desagradar um parente por causa de Jesus. Ele não quer desagradar. A gente muitas vezes trava porque não quer falar, não quer desagradar. A pessoa muitas vezes está indo para o inferno e você e não abre a boca para falar de Jesus. A gente não é empolgado, não é animado. Porque, na verdade, não é que Jesus é menor. Nós é que colocamos Jesus menor. Quem é Jesus para você? Será que a gente pode lançar fora aquelas coisas que nos prendem e que muitas vezes a gente pensa, isso aqui é lucro, isso aqui é bom. O que a gente tem deixado para trás por causa de Jesus? Muitas vezes a gente não quer deixar nada para trás. A minha empolgação com Jesus, às vezes, gente, é sério. Tem gente que não veio hoje para a igreja por causa da chuva. Mas não faltaria ao emprego por causa dessa mesma chuva. Então nós temos muito mais dependência de um patrão humano do que o glorioso Senhor de todos os tempos. Nós talvez não faltássemos a um compromisso chulé, mas a gente falta à igreja por causa de coisas pequenas, como uma chuva. Não estou falando que a chuva é pequena para todo mundo, dependendo da situação, é grande. Mas Deus sabe o tanto de esforço que nós nos esforçamos para aprender do Senhor Jesus. Por fim, essa noite, o que a gente precisa enxergar, olhando para essa história de Bartimeu? Além de que a gente só pode agir corretamente quando a gente ouve o correto, a verdade. Além de que a gente deve perceber que a nossa empolgação, ela demonstra quem é Jesus para a gente. Em terceiro lugar, a gente precisa enxergar que as nossas qualidades e limitações têm um propósito firmado no céu. Com isso aqui, eu quero apenas que a gente entenda. Você tem problemas e Deus quer usar os problemas que você tem para a glória dele. Deus não deixa nada acontecer por acaso. Você tem limitações e Deus quer que as suas limitações sirvam para a glória dele. É claro que você também tem qualidades e nós todos temos qualidades. Mas você sendo humano, ser humano tão normal, você tem e terá dificuldades. Você vai passar um sofrimento, se já não está passando ou já passou. É certo que vai passar. Foca a atenção, coloque tudo isso em Jesus Cristo. E pergunta, Jesus, como o Senhor quer ser glorificado com isso que eu estou passando? Coloque-se diante de Jesus em toda e qualquer situação. Perceba claramente de que nós devemos enxergar aquilo que poucas pessoas enxergam. De que o mundo, as coisas acontecem por acaso. Não acontece por acaso. No mínimo, Deus permitiu, Jesus permitiu. E às vezes Ele causou. É bem provável que o que aconteceu com Bartimeu foi que Jesus causou para que Ele fosse glorificado no devido tempo na pessoa de Bartimeu. E as pessoas ficassem maravilhadas. E como vimos na semana passada, quando Jesus mandou o vento aquietar, o mar ficar calmo, a ideia lá daquela palavra, da expressão de Jesus, é aquela mesma ideia que a gente faz com o cachorro quando está rosnando para a gente. Cachorro pequeno ainda, né? Óbvio, da gente. Quieta, quieta! E o cachorro... Jesus falou, quieta para o mar e o mar acalmou. Vento fica parado e o vento acalmou. Ali o texto diz que os discípulos de Jesus ficaram aterrorizados. Fobia, medo do que Jesus fez. Ah, esse cara que está aqui conosco no barco não é o Zé Buchudo, não.
é o Deus Todo-Poderoso. Por isso que eles ficaram com medo. Ficaram percebendo a distância de Jesus para eles, embora Jesus tão perto. Bartimeu, seguindo Jesus agora, sem ser conduzido por ninguém. Aleluia. As nossas qualidades e limitações têm um propósito firmado no céu. Pensa nisso agora. O seu dinheiro, a sua saúde, a sua capacidade, a sua inteligência, mas também as suas perebas, a sua feiura. Estão olhando para você, André, quando eu falei feiura, por quê? Não sabe não, eu sei. Mas Deus tem um propósito também na sua vida. Na vida de todos nós, Deus tem um propósito claro. E eu quero lhe convidar esta noite a orar agora, terminando esse nosso tempo, refletindo acerca do que Deus quer fazer através de você. Em você certamente, mas Ele quer fazer muito mais através de você. Mais uma vez, então vamos curvar nossa cabeça, vamos orar terminando esse momento agora. Mas vamos pensar acerca disso. Faça a oração você. Peça para Deus lhe dar discernimento, sabedoria, conhecimento. Senhor, onde o Senhor quer ser visto através de mim? Nas minhas limitações, certamente, mas também, certamente, naquilo que o Senhor já me deu, nas bênçãos que o Senhor derramou sobre nós, sobre mim, minha família, dons, talentos. Ora, coloca diante de Deus a sua vida agora. E não se permita sair daqui essa noite do mesmo jeito que você entrou. Dependa de Jesus Cristo para você viver essa semana, esses dias, esses anos. Faça um compromisso com Jesus agora. Jesus, eu vou te seguir como Bartimeu. Antes eu era cego, agora vejo. Eu quero seguir o Senhor, Jesus. Me ajuda. Pai eterno, muito obrigado por esta noite, por todas as pessoas que se deixaram vir aqui para testemunhar acerca do Senhor, para ter uma vida transformada como os batizandos, como Bartimeu, como todos que confessam o Teu nome. Eu quero te agradecer porque me sinto renovado e encorajado, mais uma vez. Louvado seja o Teu nome, Senhor, exaltado seja o Senhor. Nos abençoe nesses dias que virão, para a glória do Senhor. Ouça, Pai, a nossa oração quando dedicamos ao Senhor a nossa vida mais uma vez. Tudo que somos, coisas boas e coisas que nós não gostamos, pertence ao Senhor e use, Senhor, conforme a Tua vontade. Para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Ok, só quero terminar com alguns avisos. Primeiro aviso é que nós teremos assembleia no próximo domingo aqui na igreja, a partir das 8h30 da manhã. Você que é membro da igreja, você está convocado. Você que é um visitante, venha convidado. Tá bem? 8h30, domingo pela manhã, não teremos escola dominical, relembre disso, nós teremos assembleia. Sábado, para quem se inscreveu no workshop sobre evangelismo explosivo, também 8 horas, na verdade 8 horas, né? Teremos o nosso workshop aqui. Você que se inscreveu, o valor é R$25 para o workshop. A gente vai receber um kit, teremos almoço aqui naquele dia. Você que se inscreveu, não se esqueça de que começaremos às 8 horas para terminar um pouquinho mais cedo, mas também lembra que você vai poder, está 8h30 ali, mas na verdade é 8 horas, tá bom? Traga a inscrição, R$25 no dia, tá bom? O seu kit já está reservado, o kit do curso que você vai fazer. Eu não sei bem o que é o kit, né? Me falaram que tem um kit, não sei se é um lápis e uma borracha só, mas é um kit, me falaram que é um kit, então você venha que vai receber, já está reservado para você.
Teremos o nosso Natal no dia 25 de dezembro. Presta atenção. Não é no dia 24 para o dia 25, como costumeiramente as pessoas comemoram o Natal. Vai ser no dia 25. Teremos um evento que nem vai ser na nossa igreja, vai ser no ginásio do Colégio Dom César. Ok? Fica no setor central do Gama, abaixo do shopping. É isso mesmo? É, né? Tá bom? Então todos estamos convidados e você pode convidar outras tantas pessoas que você quiser. Tá bem? Eu estou esquecendo algum aviso? Espero que não. Domingo que vem daremos continuidade à série de sermões acerca do Natal de Jesus, né? Encontra a história da nossa vida, mas a gente vai concluir o sermão de hoje, tá bem? Vamos ficar em pé mais uma vez? Se você tem liberdade, não se sinta obrigado. Mas eu gostaria de que todos aqui, dessemos uma salva de palmas para Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Ok, vamos terminar com a última oração. Se você também tem liberdade, levante as suas mãos para o céu. Pai eterno, louvado seja o nome do Senhor, que a graça do Senhor verdadeiramente esteja no coração de todos nós aqui. Pai, por favor, nos abençoe, esteja nos dando uma semana maravilhosa. E nos traga aqui também na próxima semana, ou nos leve para onde a gente vai poder ouvir a palavra da verdade. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que estão aqui hoje e sempre. Amém.